Bom dia, boa tarde, boa noite. Mitos. Esse é o tema que estamos estudando no segundo capítulo, no finalzinho, na última sessão, nos últimos parágrafos da última sessão do segundo capítulo. Estranhos rumos, seguros roteiros. Desse livro, O Homem Integral, autoria de Joana de Ângeles, psicografia de Givaldo Pereira Franco. Eu vou projetar para vocês o texto. Se vocês estiverem aí, vão acompanhando comigo a leitura comentada. Então, estamos no capítulo dos mitos. Então, Joana de Ângeles vai nos trazer a questão dos mitos, os mitos antigos e os mitos modernos. E ela vai nos trazer uma nuance de mito como uma tradução do espírito das massas, vamos chamar assim, da massificação. Então, os mitos, eles podem ser entendidos como histórias profundas que denotam as características humanas, não vou nem falar virtudes, porque os mitos não falam só de virtudes, os mitos falam de virtudes, falam de vícios, falam de comportamentos do ser humano. Então, nós podemos enxergar esses mitos como uma tradução, como uma fotografia de uma época, quais são os valores que aquela sociedade naquela época ela queria propagar, como uma grande história de massas. E hoje, quando Joana nos traz os mitos modernos, nós vamos ver nesses mitos, nessas histórias modernas, uma superficialidade, é isso que ela vai trazer. Uma superficialidade e a divulgação de uma forma, de um caráter, de algo que está fora da realidade humana e acaba nos distanciando do nosso propósito maior, que é o autoconhecimento. Então é disso que ela vai encerrar esse capítulo. Então, os estranhos rumos, lembra que esse capítulo? Estranhos rumos, seguros roteiros. Nós já falamos, deixa eu lembrar aqui, mas nós já falamos da fobia social como uma forma de fuga dessa realidade. Nós falamos dos homens aparência. Então, olha a fuga aí de novo, quando o homem se esconde sobre uma máscara. Depois, quando eu não consigo, me esconder nessa máscara e eu não consigo suportar essas máscaras de todos, eu acabo me escondendo e não querendo participar disso, mas reconheço que o mundo está assim, eu vou desenvolver essa característica que é uma doença, que ela vai chamar de fobia social, porque daí eu me afasto da sociedade. Na sequência, ela falou do ódio e do suicídio, como que esse afastamento, essa fobia, vai fazer com que nos afastemos e deixemos de ter empatia. E deixando de ter empatia, vamos construindo um olhar bastante crítico perante o outro e podemos sim desenvolver através nessa ordem, o ressentimento, a amargura, até chegar ao ódio. E esse ódio vai gerar o que? A selvageria, que é a violência que vemos por toda parte, as pessoas não se respeitando, o desrespeito que existe pelas ideias humanas, pela vida humana, pela condição humana, pelas escolhas humanas. E muitas vezes a gente vê grupos violentando a escolha do outro. A escolha do outro é do outro. Eu posso não concordar, mas eu preciso lutar pelo direito que ele tem de se expressar, Então, quando a gente vê essa violência como produto do ódio, e o ódio, segundo a mentora, em última instância, vai gerar
como tudo na vida, como tudo que eu lanço para o mundo devolve para mim, esse ódio ele acaba gerando violência contra o próprio ser em última instância. Então esse ser ele vai causando tanta violência que ele se violenta a si mesmo e pode sim culminar no suicídio. Por isso o tema era ódio-suicídio. E agora parece que não tem nada a ver, né? Aí de repente ela sai dessa trajetória de homem em aparência, que desenvolve fobia social, que pode culminar no ódio e daí o suicídio, que é a violência extrema contra si mesmo, contra o próprio corpo, e de repente ela muda mitos. Será que ela mudou? Ou será que isso tem a ver, né? Então essa é a reflexão que nós temos que fazer agora no finalzinho dessa leitura comentada. Por que mitos depois dessa trajetória? Então ela vai começar dizendo que esses mitos reproduzem sim a, o estágio, a profundidade dos valores de uma sociedade que vai acabar massificando, porque qual é a nosso grande objetivo? O objetivo é o processo de individuação, ou seja, retirar esse indivíduo do pensamento das massas e para que o homem pense por si próprio, tome suas próprias decisões com o livre-arbítrio que ele tem a partir do dever. Só que muitas vezes nós não vemos isso, nós vemos uma tentativa de massificar no sentido de que todos tomem as mesmas decisões em prol de interesses diversos, né? E o homem é que anda meio dormindo pelo mundo, como Jesus bem o disse, bem-vinda Larissa, como Jesus bem o disse, né? O homem que dormita no mundo, ou seja, aquele que tem aquele que não está vigilante, o que acontece? Ele acaba comprando essas ideias que não são deles. E isso pode ser passado através das histórias, das lendas, dos contos, dos mitos. Então, o mito ele vai trazer profundidade, mas eu posso enxergar o mito de uma forma, eu posso comprar o mito, né? Porque alguém está vendendo esse mito, alguém quer que essa história seja passada assim. Mas o que eu estou entendendo desse mito? Então, a grande busca aqui que a gente fez ao longo dessas semanas, quase 4 semanas, né? Foram quase 2 meses, é justamente distrair dessas histórias, principalmente as histórias mais antigas, qual era o sentido profundo. Como eu me identifico para que eu tire dessas histórias o ensinamento para a minha vida, para que eu possa desenvolver virtudes. E os mitos modernos? Aí ela vai caminhando até chegar que os mitos modernos, eles acabam tendo esses mitos no sentido dos heróis que ela fala, uma superficialidade e uma artificialidade. O que é isso? Esses mitos modernos são sempre muito fortes, sempre simpáticos, sempre felizes, sempre, né, jovens, saudáveis, imortais. Às vezes um morre daí ressuscita, não é assim? A gente não viu lá no filme do Batman vs Superman, o Superman morreu e de repente ele não morreu mais, aí ele teve que ressurgir. Então, que ideia isso pode passar? Pode passar uma ideia que está distante da realidade, porque na realidade nós vamos amadurecendo, envelhecendo, o corpo acaba ficando mais debilitado, o corpo, a mente, tudo, mas é um processo natural da vida. Então eu preciso lidar com essas coisas da vida. E quantas pessoas a gente vê hoje dentro das massas que não assumem o seu amadurecimento, querem estar e mostrar que estão sempre jovens e para isso usam e abusam eu vou falar de mulher, tá, gente? Mas isso serve para homem, tá? Vou falar por conta de eu ser mulher, mas não significa que para o homem não tem a mesma coisa, mas e aí, então a busca por cosméticos para uma coisa, gente, é usar cosmético para me manter minha pele hidratada e tudo mais. Outra coisa é para eu esconder cirurgias,
enfim, produtos que fazem mal para a saúde, né? Até uma vez, só contando uma história, só para vocês refletirem, coisa rápida, quando eu resolvi assumir o cabelo do jeito que era, o meu cabelo na pandemia, né? Porque antes era alisado. Quanto mal, percebi quanto mal isso me fazia. A tintura no cabelo para esconder os brancos que temam em nascer. E aí? Que bom que eu tenho essa idade, que bom que eu tô perto dos 50, porque é a experiência que eu tenho, só que a grande mídia não me mostra isso. Então nós vamos ver os artistas esticando aqui, esticando ali, escondendo. Então é isso que Joana está trazendo. Esses mitos modernos trazendo uma fuga da realidade, uma superficialidade que afasta o homem do autoconhecimento e, consequentemente, da busca de virtudes, de valores fundamentados no dever do ser humano. Esse ser humano ideal que tem as suas diversas virtudes, né? Honestidade, bondade e tudo mais. Bom, gente, fiz um resuminho aí do capítulo, agora vamos ler para ver se a gente consegue ligar com tudo isso. Eu vou ler o último parágrafo da semana passada para fazer o gancho, tá? Nós terminamos lendo assim: o perdido jardim do Éden da mitologia bíblica reaparece na grande satisfação do fruto do pecado, transformando a punição em prazer e desafiando, mediante a contínua desobediência, o implacável que lhe castigou, o despertar da consciência. Olha que interessante isso que ele está dizendo, né? Que ela está dizendo. Nós temos um mito aí, que é um mito conhecido, antigo, profundo, que nos diz muita coisa, que nos diz que o fruto desse pecado, o pecado original, é a desobediência do homem. Só que hoje, o que a gente percebe, ao invés de nós pensarmos, nós que eu estou dizendo nós enquanto sociedade, né? Pensar nesse fruto do pecado e na punição que eu recebi como algo para me ensinar que eu preciso ter disciplina e obediência às leis de Deus, isso está fora de moda. O que as pessoas estão pensando? Estão pensando assim: que bom, eu vou mesmo me dedicar ao prazer, porque eu acho que na verdade Deus nem existe. A gente nega a Deus porque o implacável que me castigou, o implacável que me tirou do jardim de delícias, já que eu não posso voltar, o que o rebelde faz? Isso nem existe mesmo. E aí nós temos essa sociedade extremamente materialista a partir do século XIX, negando Deus. Por quê? Porque se rebelou contra uma estrutura bastante rígida de uma igreja que controlou demais. E aí no século XIX é o rompimento total e foi para o outro lado da balança. Ao invés de ir para o caminho do meio, foi para o outro lado da gangorra e nega Deus e se satisfaz no pecado. Não é isso que a gente vê, que é o hedonismo, se satisfazer no prazer, porque é tudo aqui e agora? E isso está fazendo o quê? Com que nós, enquanto indivíduos que estamos nessa sociedade, vamos nos deteriorando, perdendo os nossos valores e ficando na superficialidade. Então ela vai dizer, olha, na sucessão de desmandos propiciados pelos mitos contemporâneos, toma corpo a saudade da paz. Quais são? Eu falei, né? Eu citei, ela também citou o Superman, eu citei os Vingadores. Qual é a grande história dos Vingadores? É guerra, é sempre guerra contra alguma coisa. Não é, gente? Não é isso? Eles são os heróis da guerra, porque eles têm que lutar, eles têm que matar, eles têm que destruir. Ou é um alienígena, ou é um cientista maluco, ou é a Rússia, que muitas vezes aparece lá. Entende? Então, assim, nós vivemos os nossos mitos contemporâneos, esse que ela falou, né, que principalmente dos mitos aí dos quadrinhos, dos cinemas, um clima de guerra. Então a gente tem saudade, né, da
paz que outros mitos nos revelavam. Quer ver um exemplo de um mito moderno em que poucos conhecem, mas que podia nos dar essa ideia da paz? É, Os Miseráveis de Victor Hugo, né? Ele vai mostrar o herói lá do personagem principal. Lembra que o mito sempre é um só. Então, nos Miseráveis, qual é a história? Quem que você tem que se identificar? Todos os outros personagens são características que estão dentro de você. É o Jean Valjean. O Jean Valjean é o herói da história, né? Então ele é um prisioneiro, ele foi preso porque ele roubou comida, ele roubou um pão, porque a irmã dele e os filhos dela estavam passando fome, enfim. Eu não posso contar aqui porque não dá tempo, né, gente? E Os Miseráveis tem filme também, tá? Tem filme, então quem quiser assistir, vale a pena. E o filme é bom. O que acontece nos Miseráveis? A hora que você fala são os miseráveis, porque vai ter o Jean Valjean, a família dele que passa fome, ele que vai preso, depois aí a história começa quando ele é solto, e aí ele vai encontrar pessoas que têm, também vivem nessa situação de miserabilidade. Aí você acha que os miseráveis está se referindo, eu já estou encurtando, viu gente? Está se referindo a esses miseráveis que não têm dinheiro, não têm comida, não têm coisas materiais, mas não é não. Se você presta atenção na história, os miseráveis são aqueles que se dedicam à perfídia, ao jogo de poder, à política, que percebe o Jean Valjean. Jean Valjean é um homem, dentro da concepção do Victor Hugo, é um modelo ideal de homem. É um herói o Jean Valjean. Ele é honesto, ele é bom, ele passa por muitas dificuldades, ele é injustiçado e ele perdoa. Então, assim, ele trabalha um tanto de valores no Jean Valjean, que a vida tirou tudo dele e ele mesmo assim permaneceu íntegro. Então, os miseráveis, na verdade, são os outros. Né? Tem até um inspetor que muito persegue ele, que no final ele se suicida quando ele descobre que ele foi um joguete na mão da ideia da sociedade, porque ele realmente encarava o Jean Valjean como um bandido. Então ele achava que ele estava cumprindo o dever dele. A hora que ele descobre que ele estava errado, que ele sempre olhou o Jean Valjean de outra forma, que o Jean Valjean acaba salvando ele, sabe? Numa situação, enfim. A hora que ele abre os olhos, ele descobre, ele se mata porque ele não dá conta da realidade. Enfim, não dá para contar mais. Então a gente ficava todo o encontro falando dos miseráveis. Um dia a gente combina de falar sobre eles, né? Mas enfim, então olha só um mito moderno poronomútil, né? Vocês vão falar, né? Porque lá essa história vai se passar na Revolução Francesa. Então, mas é um mito do século XIX ou XVIII, não tenho certeza. Final do XVIII, acho. Em que nós vamos ver esse mito trazendo os valores humanos. E hoje é muito difícil, pelo menos assim, a gente vê, né? A gente falou aqui do Pinóquio, que num outro encontro. Então a gente tem os mitos modernos que nos trazem valores, porém as grandes histórias das massas acabam mascarando tudo isso e indo tudo para a violência, para a luta, para o imortal, para aquele que não pode ser atingido por nada. Isso ao invés de trazer os heróis com valores, nos trazem uma ideia de herói que está fora da realidade. Então a gente acaba ficando sem referência, concorda? Os jovens, principalmente, sem referência de valor. Então é isso que ela vai dizer, que na sucessão de desmandos propiciado por esses mitos contemporâneos, toma corpo a saudade da época em que a gente ouvia histórias ou assistia um filme para encontrar a paz. A inocência representativa do bem e a experiência demonstrando a inevitabilidade dos fenômenos biológicos, do desgaste, do cansaço, do envelhecimento e da morte. Não é isso? Quantos filmes, né, a gente
vê e que a gente naturaliza, e isso é bom, naturaliza o envelhecimento, que envelhecer é bom, que nós podemos envelhecer bem, saudáveis na medida do possível, no convívio com as pessoas, mas parece que não, que hoje essas grandes histórias, esses grandes best-sellers, não pode vender isso. Nós evitamos falar da morte. Ninguém fala da morte, não é isso? Seja bem-vinda, Sheila. Né? Então é isso. Pensem aí nos grandes best-seller em livros, nos grandes bilheterias do cinema, para vocês verem se não é isso. São difíceis os filmes que a gente fala assim, eu preciso ver de novo. Não sei se Matrix para mim foi um desses. Eu falei assim, nossa, eu preciso ver de novo, porque ficou com aquela sensação de que faltou, que tem coisa ainda que eu preciso entender. Agora, tem filmes que são tão superficiais que simplesmente nós assistimos uma vez e tá, acabou. Ou o filme, ou a história realmente é superficial, ou pode ser que eu tive um olhar superficial sobre ele, né? As duas coisas. Isso aí, se eu não tenho a capacidade de reflexão sobre as coisas, do devagar, sabe? Porque hoje a gente percebe, já fazendo uma crítica aqui, no meu trabalho enquanto professora, eu acabo convivendo com muitos jovens. E o que acontece? Eu estou percebendo nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, talvez antes já tinha, mas agora eu estou percebendo mais. Eles não têm paciência para assistir um vídeo. Por exemplo, um vídeo de 10 minutos. Não, um vídeo de 10 minutos não pode. Por que não pode? Tanto que o YouTube está fazendo aí recomendação dos shorts, o Instagram é rápido. Por quê? Porque é tudo rápido. É tudo rápido. Então me fala, se é tudo rápido, o que está ficando disso? É uma reflexão, o que está ficando? Tanto que eu gravei alguns vídeos de umas disciplinas, né, que eu precisei, por conta que ela ia ser oferecida não integralmente presencial, e eu fui perguntar, eu falei, né, como é que tá sendo? Porque eu faço perguntas no meio dos vídeos e vou pedindo para eles pausarem. Eu falo assim, a hora que eu fizer uma pergunta, vocês pausam e vocês pensem, vocês reflitam. E você sabe que um teve a coragem de me dizer que ele assistiu em velocidade dupla. Eu falei, mas não é possível. Eu peço para você parar, você me fala que você assistiu. Será? Aí eu falei, como é que você fez? Você fez a lista? Porque na lista eu vou perguntando. Ainda não fiz, não. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer a lista. E qualquer coisa você volte. Então, o que eu tô percebendo? É isso. O mundo tá tão veloz que eles estão acelerando tudo. Eles acham que a gente fala devagar. Mas será que a gente realmente fala devagar? Ou eles que não estão muito... Eles, talvez nós também, tá? Tô falando para os jovens, mas eu não sei se a idade, de repente a gente também tá assim. Mas eu particularmente não assisto nem short, sabe? Eu gosto de pausar vídeo e pensar, e agora, né? Por quê? Porque eu gosto de buscar na profundidade. E se é algo que não me interessa, eles me perguntam isso. E se for algo que não te interessa? Você, então não vale a pena nem ser assistido, eu já paro ali. Eu não vou acelerar, eu vou deixar de ver, né? E eu vou ver o que de fato me interessa e me acrescenta. Mas enfim, tô dizendo isso por quê? Porque é uma moda, é uma tendência. E essa tendência diz muito de nós enquanto sociedade, tá bom? E então nós vivemos fora dessa realidade, não falamos de envelhecimento, não falamos de doença, não falamos de morte. E quando ela nos chega? E aí, como é que nós lidamos com isso? E quando a idade chega? E quando o envelhecimento chega? Aí eu sou descartável, porque daí essa é a ideia. Eu vivi minha vida inteira valorizando a juventude. E aí, quando isso acontecer? Eu vou ter uma autoestima elevada? Reflitam aí. Ou não? Ou aí eu vou cair numa depressão justamente porque agora eu não respondo mais aquele estereótipo. Enfim, aí ela vai continuar. Que essas coisas, né, essa inocência representativa do bem, propicia uma revisão cultural com o amadurecimento das vivências.
induzindo o ser a uma nova busca de escala de valores realmente representativos das aspirações nobres da vida. Então ela está buscando, que ela está dizendo, olha, estranhos rumos, seguros roteiros, não é isso, Maria Lúcia? Lembra que você me chamou a atenção? Então, ó, o que acontece? Quais são os nossos estranhos rumos? Nossos estranhos rumos são essas histórias que são veiculadas, que a parte de nós acaba tomando como referência. São estranhos rumos que a nossa sociedade está tomando. Mas ela vai dar um seguro roteiro. Qual é o nosso seguro roteiro? Para a gente dar uma pausa com isso. Procurar, porque a gente tem sim coisas boas que o cinema, a mídia, enfim, a internet pode nos oferecer. Nós mesmos usamos a internet aqui para estar conectados, né? A gente tem coisa boa que a gente pode aproveitar. Então, essas coisas boas que a gente pode aproveitar, que fala da vida como ela é, do envelhecimento, do amadurecimento, das vivências, valorizando as vivências, vai nos trazer uma nova visão de tudo isso para que a gente possa desenvolver valores. Aí ela continua: a solidão e a ansiedade que os mitos mascaram. Mas não é isso, gente? Os mitos não mostram mais a solidão e a ansiedade. Por quê? Porque são coisas que têm que ficar escondidas. Muitas vezes os atores têm, mas os personagens não. Não é isso? Então, o que passa a ideia? De que isso não existe. E, na verdade, isso na vida real existe. É isso que ela fala, ó. A solidão e a ansiedade que os mitos mascaram, mas não equacionam. Ou seja, como não trata, é como se eles não existissem. Mas, na verdade, eles existem. Aí não equaciona, não trata isso. Rompem a couraça de indiferença do homem pela sua profunda identidade, levando-o a um amadurecimento em que o grupo social dele necessita para sobreviver, tanto quanto lhe é importante, favorecendo-o com o intercâmbio de emoções e ações planificadoras. Então, o que acontece? A solidão e a ansiedade são mascaradas, né? Tem uma face que mostra nos próprios mitos, mas não são resolvidas. Mas é preciso romper com essa couraça de indiferença por essas coisas, que é a solidão e a ansiedade. O homem se isolando cada vez mais, o ser humano. Por quê? O que a gente viu nos capítulos anteriores? Que nós vivemos, nascemos, aprendemos e amadurecemos no grupo social. Então, eu não posso me isolar. Ó, a fobia social aqui atrás que ela trabalhou. Não. Então, é preciso trazer nessas histórias essa importância para favorecer a troca de emoções entre os seres humanos. E esse desenvolvimento, eu vou lembrar para vocês o primeiro mito que eu comecei falando, que foi o mito do Sísifo. Vocês lembram que o Sísifo era aquele que queria sempre se dar bem, era o esperto, vocês lembram disso? E o que aquele mito nos ensinou? Que quando eu sempre quero ganhar, na verdade o que eu acho que eu ganhei por um tempo, na verdade é perda. Tanto é que o castigo dele era infinito. Então a emoção, a alegria que ele ter sido mais esperto que os deuses, ter se dado bem naquele momento foi tão pontual, tão pequenininho, e o castigo foi o que? Infinito. Vocês lembram da pedra rolando? Ele levava pedra, a pedra caía. Ele levava pedra, a pedra caía. Isso infinitamente. Então, que mensagem isso nos traz? A mensagem de que vale a pena eu lutar para eu ser honesto, para eu ter aquilo que é meu e não querer enganar o outro. Então, tá vendo? Esse é um mito profundo. É um mito que nos traz uma ideia de valores e que pode ser aproveitado. Ou seja, quando nessa contação de histórias, nesse intercâmbio, nós podemos desenvolver sim, favorecer o intercâmbio de emoções, porque as histórias, Jesus bem sabia disso quando ele contava parábolas, né? As histórias mexem com as nossas emoções, não é só com a razão. Então nós vamos guardar a ideia e isso pode nos levar a ações planificadoras.
Mas, desde eu incorporar a história, entender a história e transformá-la em ação na minha vida, precisa passar pela minha ação de vontade, né? Eu preciso querer fazer. Aí ela vai finalizar dizendo: os mitos, logo mais, cederão lugar a realidades que já se apresentam. Qual a ideia do mito? Qual a ideia da história? Que eu conheça a história de forma superficial, seja apresentada a ela. Depois eu pense sobre ela para ver o que ela está querendo dizer sobre aquela sociedade. Depois, sobre o que, mais profundamente, sobre o que ela quer dizer sobre mim. Depois, o que eu posso aprender com ela. E aí sim, o mito, que era uma história, vai ceder lugar a uma realidade. Quando eu me desprendo da massa, né? Deixo de pensar como a massa, penso comigo mesmo, né? Olho para mim, para dentro de mim e vou me individuando no sentido de despertando a consciência, me tornando melhor. E quando eu me torno melhor, o mundo fica um lugar melhor, porque eu fiquei melhor, não é isso? Eu faço parte do mundo, se eu estou melhor, o mundo está melhor. No início, então vai lá, os mitos logo mais cederão lugar a realidades que já se apresentam. Eu acho que ela está dizendo assim, tá vendo? Você que está lendo esse livro, se você chegou aqui, você já se desprendeu um pouquinho da massa. Vocês concordam comigo? Se nós estamos aqui, nós já, de alguma forma, tem uma frestinha de luz dizendo eu quero um pouco mais do que o mundo está me oferecendo. A gente já tem essa busca. Se a gente tem conhecimento, eu não sei, não dá para afirmar. Mas que a gente já tem uma vontade. Sabe o Neo? Lembra que eu falei do Matrix aqui, né? O pessoal do Matrix lá, o Morpheus e a Trinity, só encontraram o Neo porque ele teve a vontade de saber o que estava por trás. Porque se ele não tivesse a vontade, não ia aparecer o mestre, certo? É isso. Então, assim, como é que anda a tua vontade? Então, se você tá aqui ou tá me ouvindo, né? Já tem uma semente de boa vontade aí para você enxergar um pouco mais, para você se desprender das massas e buscar olhar para dentro de si mesmo e não para fora. Saber que o fora não te determina, que o que determina é o que está dentro. O que está dentro vai espelhar para fora. Você não pode comprar essa ideia de que é o meio, e essa é uma ideia foi disseminada, né, a partir do século XX, e que querem nos convencer disso, que o homem é produto do meio. O homem não é produto do meio. Mas isso é uma história para outra. Mas não é produto do meio. Então é esse o nosso processo de autodescobrimento. No início, como símbolos de uma nova conquista desafiadora. E aí eles vão se incorporando pouco a pouco ao cotidiano. Não é esse o convite? Nós não começamos a pensar em algumas histórias, alguns mitos, trouxemos para nós. E qual é a expectativa? Que essa lição que ficou do Sísifo, a lição do Osíris de procurar as partes de Deus em tudo quanto é lugar, em toda coisa pequenininha tem o dedo de Deus. Que mais que a gente viu? Eu não lembro mais, a gente falou de tantas histórias, né? A gente falou do mito do Osíris, do Sísifo, do Prometeu, né? Prometeu. E o que a gente aprende com Prometeu? Qual que era a grande ânsia do Prometeu? Nós temos isso conosco, da busca do conhecimento, custe o que custar, né? Enfim, então trazer esses símbolos, entender esses símbolos, para então incorporar no nosso cotidiano. Que é isso, essa é a grande chamada. O que agora disso eu transformo em atitude, em ação no meu dia a dia? Porque esses mitos, eles podem me ensinar disciplina, controle, respeito por si mesmo e aos outros, as autoridades, que no homem, essas qualidades, que é a disciplina, o controle, o respeito por si mesmo e pelos outros, o respeito às autoridades, essas virtudes, né, essas características são indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Porque nós vivemos em sociedade. E para viver em sociedade, nós precisamos ter isso.
disciplina, controle, respeito. É isso, gente. Acabamos. Que coisa boa. Então, esse é o roteiro seguro. Ela começou com Estranhos Rumos, essas histórias que não nos dizem nada, esses heróis que só são heróis de guerra, mas o que nós podemos pegar de tudo isso, transmutar, trazer para dentro de nós, tomar como lição, nos desprender das ideias das grandes massas, para que possamos formar nossas próprias ideias, agir com dever, fazer a nossa parte, para que nós possamos ter uma coexistência com os outros na sociedade feliz e pacífica. É isso. Agradeço, acabamos esse capítulo. Agradeço que vocês estiveram comigo até agora. E até semana que vem, um novo capítulo, que vai ter como título A Busca da Realidade. Ela não falou que os mitos mascaram e a gente precisa extrair do mito aquela realidade? Então ela vai começar agora, nesse capítulo, A Busca da Realidade, e a primeira sessão é Autodescobrimento. Tudo ligado. Até a semana que vem.